Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Studios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje vamos bater um papo com Ricardo Trade, mais conhecido como Baca, gestor esportivo e meu amigo. Seja bem-vindo, Baca, tudo bem? Obrigado, Nelson. Prazer estar aqui nesse lugar incrível. Aliás, realmente muito bacana esse estúdio de vocês aqui, parabéns. E um prazer revê-lo e estar aqui podendo falar de esporte um pouquinho, de esporte, gestão e de outros papos também. E contar sua história também um pouquinho, né? Como eu gosto, tá sempre o pessoal de casa já sabe. Problema. Eu gosto de voltar um pouquinho no passado, contar as primeiras etapas da sua vida até chegar à sua parte de gestão aí hoje, tá né? Tão conhecida no nosso mercado esportivo, né? E aí a gente vai perguntar justamente isso. Você quis ser jogador de futebol na juventude, como todo mundo? Não, eu inclusive tem um episódio engraçadíssimo que é bom te contar. Eu estudava no Colégio Estadual de Minas Gerais, um colégio que o Niemeyer fez, muito bacana, um colégio que a caixa d'água é um giz, o auditório é um mata-borrão, as salas de aula é uma régua, em forma de régua, e um colégio de dois quarteirões onde tinha muitas quadras esportivas e onde eu iniciei no esporte. E eu iniciei através do handball, né? E passei, em pouco tempo, eu fui identificado lá pelo treinador do colégio e passei a ser goleiro da seleção de Minas, do ginástico de Minas Gerais, e acabei chegando à seleção brasileira, onde fiquei 7 anos, conheci o mundo inteiro através do handball. Isso, para mim, foi o meu início de carreira, um orgulho enorme que eu tenho de ter sido goleiro de handball e ter conhecido realmente o mundo. Fui para a Romênia, fui para a França, disputei Copas Latinas, um pré-olímpico que nós jogamos no México em 80, acabamos não classificando, foi em janeiro de 80 para a Olimpíada de Moscou, acabei não indo. A partir daí eu continuei minha carreira sendo treinador ali da base do próprio handball, mas eu fui estudar, quando eu saí do colégio, eu fui estudar administração de empresas. Ainda em Minas também? Ainda em Minas, né, na PUC, que naquela época era a Universidade Católica de Minas Gerais, ou CMG, e eu ganhei bolsa porque eu dava treino para os atletas de handball lá. E a minha primeira esposa, a Dora, ela dava treino de voleibol e também ganhava bolsa. Então, hoje eu sou casado com a Ana Maria, tenho 3 filhos com ela, uma família incrível, mas ali eu fui para a PUC e estudei administração de empresas e contábeis. Foram 5 anos, me formei, comecei a trabalhar já no final, já como estagiário numa construtora, acabei fazendo um pós-graduação em análise de sistemas, que para a minha carreira foi fantástico, que é aquela história do if, go to, se você tem dúvida, você vai para lá, sai daqui. Então, me ajudou demais essa questão da lógica. Abriu a mente, né? Abriu a mente, foi muito bacana. E me formei e fiz pós-graduação em análise de sistemas, que eu me orgulho bastante, na UNA, que é uma Universidade de Ciências Gerenciais lá em Minas. Mas sem abandonar o esporte? Sem abandonar o esporte. Eu sempre continuava dando treino de handball, eu não podia, porque naquela época não tinha tanta essa questão de ter que ser professor de educação física ou alguma coisa assim. Mas eu tinha essa verve bastava ter do aptidão, esporte, né? Aí eu comecei a ir ao treino do Hinaldo Manta, o saudoso Hinaldo Manta, é um técnico de voleibol do Minas, e eu comecei a ir no treino dele, assistir, porque a minha primeira esposa jogava, e comecei a gostar do esporte, catava a bola no treino, fui para o Esporte Clube de Juiz de Fora, eu fui ser... Que era um clube grande. Um clube grande, eu fui ser analista de sistema da Coca-Cola lá em Juiz de Fora, então para mim foi legal, mas eu comecei a ir no treino todo dia. O Hinaldo virou para mim um dia e falou assim, pô, toma esse livro aqui de presente, chama Metodologia Científica do Treinamento Esportivo, do Manuel José Gomes Tubino. E eu devoro esse livro. Eu devorei esse livro, e é um livro realmente a bíblia do esporte, está hoje ultrapassado em uma série de ciências, né? E passei a gostar daquilo. Aí resolvi fazer educação física, chamei meu chefe e falei, vem cá, Getúlio, Getúlio era o meu diretor de produção. Eu falei, Getúlio, eu vou largar isso aqui. Ele falou, você é louco, rapaz, essa carreira de analista, tudo já novo. Já começou agora, já está querendo largar. Largar essa carreira, a carreira que é do futuro, né? Que é computação. Sim. E tal. E eu falei, mas eu não gosto, eu quero ser treinador quero trabalhar no esporte. E fui fazer educação física na Universidade de Juiz de Fora, o FJF.
fiz o primeiro ano lá, e o Guilherme de Sarmento, que era o proprietário da Coca-Cola Refrescos, Companhia Mineira de Refrescos, e Kaiser Rio, porque ele tinha Kaiser também, ele falou: Baca, eu não quero que você abandone o esporte, fica aqui comigo, não sai da Coca-Cola não, passa a gerir a área esportiva da minha companhia. E eu passei a fazer torneios internos de voleibol, de futebol, e criar as festividades da Companhia Mineira, e foi muito bacana, fiquei lá um ano, depois vim para São Paulo, comecei a trabalhar no Pinheiros, com o Transbrasil Pinheiros, que era um clube de voleibol, como preparador físico, trabalhei com o Imai, que era um japonês, que era daquela geração de 64, que tinha vindo para o Brasil e nos ajudado muito com a implementação do voleibol aqui no Brasil. Trabalhei ainda com o Hinaldo. Depois eu fui para a Sadia, onde nós fomos tricampeões brasileiros, tricampeões paulistas, tricampeões sul-americanos. Eu era preparador físico e supervisor. Já como vôlei, né? Aí eu já era vôlei, totalmente vôlei, já estava formando em São Paulo na FMU. Eu me transferi, não, eu tive que fazer um novo vestibular, porque não valeram os créditos que eu tinha feito em Juiz de Fora. E fui estudar em São Paulo, bacana demais, na FMU. Tive como professor mundo, né? O Paulo Russo e o Ari, que estavam no Pinheiros, eram técnicos de voleibol. No basquete era Norminho e Mortari, eram sempre uma dupla. Então foi bacana demais. Eu tive aula com as estrelas. E aprendi muito e passei a ser o preparador físico da Seleção Brasileira. O Nussmann me convidou depois para a Seleção Brasileira Juvenil, junto com o Enio. Nós fomos a um Mundial Juvenil Masculino, onde o Maurício já era o levantador. Nós fomos no Bahrein, em 87. Depois passei a Seleção Adulta, fui como masculino. Depois passei a Seleção Feminina. Eu trabalhei na Olimpíada de Seul com o Bebeto de Freitas como técnico, o Bernardinho como assistente, o Leão como assessor e eu como preparador físico. Nós fomos a Seul em 88. Quando acabou 88, aí muda a minha história. O Nussmann me chamou e falou: Baca, técnico que eu tenho aos montes. Você é graduado em Educação Física e Administração. Vem para a área de gestão. Para com esse cheiro de bálsamo de Benguê. Vem para cá me ajudar. E eu fui. Eu larguei a quadra e passei a ser chefe de delegação nas viagens dele, claro. Passou para o lado da gestão, né? Criou alguns problemas de política com os presidentes de federação, que às vezes entendiam que eles é que tinham que ir sempre um cargo político. E eu passei a ser o gestor, e o Nussmann acreditou nisso. Depois me trouxe, eu saí do voleibol, em um certo momento. É muito difícil você trabalhar com esporte de alto nível e depender de resultado. Sim, né? A cobrança é diária, né? Cobrança diária. Chega no final do ano, você não sabe se você tem emprego para o próximo ano, né? Então, é uma pressão que eu não queria para mim. Até certo momento a gente consegue aguentar, né? Depois a gente tem que fazer uma escolha. A questão do esporte de alto nível é isso. A gente tem que estar sempre... Mas acaba te desenvolvendo uma série de habilidades, inclusive a resiliência. Lógico. Senão não sobrevive, né? E gerir equipes, né? Porque isso é importante. O voleibol é um esporte de equipe e foi muito legal. Eu depois, então, saí e o Fúvio, que era um atleta meu da Transbrasil, um masculino da Transbrasil, eu tinha um projeto na Transbrasil que eles eram 3 horas a gente trabalhava, alguns eram pilotos, eu era promotor de vendas e 5 horas a gente treinava, eu era preparador físico. Então, o Fulvio saiu também e me chamou para ir para a Coque Tavares, você deve se lembrar, a grande empresa, Fulvio. A Coque é a empresa que fazia todos esses eventos no vôlei de praia aqui no Rio de Janeiro, do beach soccer, e eu passei a militar nessa área. 8 anos como diretor de esportes lá, um aprendizado incrível, porque o Luiz Felipe Tavares, que é um ex-tenista e era o dono, ele tem uma coisa que eu aprendi muito, que não tem economia de palito quando você está fazendo um evento de qualidade. É isso aí. Eu acompanhei muito eles, fui muito eventos ali em frente ao Hotel Copacabana Meridian, Palace. E também ao Meridian, mas ao Copacabana Palace também. Foi o que ficou as arenas mais famosas ali. Né? Eram fantásticos. Chegamos a colocar 12 mil pessoas. A gente acordava às 4 da manhã, fotografava a fila para assistir o Júnior, o Zico, o Edinho jogando beach soccer. Eu passei por todo esse momento, a gente geria a seleção brasileira, fundamos a Confederação Brasileira de Beach Soccer, onde eu fui o primeiro diretor de competições, o Fulvio foi o presidente, a gente fundou, quem nos ajudou a fundar, trabalhava com você na CBF, aquele velhinho que era advogado da CBF. O Carlô? Não, antes do Carlô. Não.
Doutor Valé de Perry. Doutor Valé de Perry. Eu peguei o avião, vim ao Rio. Ilustre botafoguense, nasceu em 1920, foi goleiro do Botafogo. Uma pessoa que deve sempre ser lembrada como uma excelente jurista que foi. Nossa, e ele foi um cara, para mim, fantástico, porque eu cheguei aqui sem saber nada. Ele falou, olha, você quer montar uma confederação brasileira? Eu te ajudo. Aí pagamos ele. Eu me lembro até do valor, foi 5 mil... Naquela máquina de datilografia dele. E ele me falou, assim? Ele falou, olha, nós vamos fundar três clubes, vamos fundar a Federação Carioca, 3 clubes vão fundar uma outra federação, e depois 3 federações vão fundar a confederação e a gente vai tocar. E aí a gente fez, foi um aprendizado para mim, fundamos e foi um sucesso absoluto. Depois fomos para IBSA, que é a International Beach Soccer Association, hoje é Beach Soccer Worldwide. Depois foi vendido, a Globo vendeu para a FIFA hoje é a dona do esporte. Mas a gente viveu isso aí, eu fui anos no exterior, fizemos eventos em Dubai, fizemos eventos em Abu Dhabi, fizemos eventos na Escócia de beach soccer. E eu também conheci o mundo, com esse mundo de beach vôlei e através da Coca Tavares. Para mim foi um aprendizado muito bacana, eu tenho saudades. Foi uma época muito boa, né? Nossa, nós tínhamos 57 funcionários que cresciam, era na Avenida Paulista, eu morava em São Paulo, mas era muito bacana e aprendi muito. Só tenho a agradecer ao Luiz Felipe e a empresa e os meus colegas lá, que eram fantásticos. Eu vou contar uma história aqui para a gente rir um pouquinho. Por favor, não esconda nada. Hoje eu contei para o Renato, que é o meu atual chefe, né, lá, Renato que a gente vai falar também um pouquinho dele. Eu contei para ele uma história que ele riu ontem, muito, porque nós estávamos falando de vendedor, ser bom vendedor. E nós tínhamos na Coca Tavares um dos maiores vendedores que eu já vi de esportes, que saiu a peso de ouro da Globo, chamava José Luiz Capezutti, chama-se ainda, Zelão. Ele era o diretor comercial da Globo, a Coca Tavares comprou o passe dele. E ele veio trabalhar com a gente, depois virou meu amigo, trabalhou comigo no futsal, na minha empresa MKT Esportes, sensacional. E o Zelão me contou uma história, tinha um patrocinador nosso que era a FISC. Você se lembra o curso de inglês? Lógico. Comecei a fazer inglês e espanhol lá. Eu ganhei bolsa para meus filhos. Fala inglês e espanhol, FISC? E aí tinha até um slogan. O gestor de marketing, o diretor de marketing desse curso, ele se chamava Nabil, já faleceu, Nabil Abil Salem. Era um egípcio, um fantástico, um cara que falava um português meio atrapalhado, e ele estava negociando com o Zelão a compra dos direitos dos Jogos Mundiais de Verão da Globo, que se vendia, lembra aquela época? Todo domingo passava um beach soccer, um beach vôlei, um evento bacana. Já era tradicional na nossa grade de televisão na época. Aí o Zelão foi vender aquilo, né? E está lá discutindo com ele o preço. E ele disse, não, Zelão, está muito caro, não vou pagar, Zelão, não vou pagar. E Zelão, não, tenho que consultar Mr. Fisk, o Nabil falou. Aí, me dá um telefone aí. Aí o Zelão deu o telefone fixo, aquele assim, da coisa, não tinha celular naquela época, pegou o telefone fixo e ele ligou. Mr. Fisk, Zelão não quer fechar comigo, quer baratear, quer que eu pague mais, eu não consigo, não tem, o que eu posso fazer, o que o senhor me autoriza, aí desligou o telefone e falou, Zelão, não tem jeito, tem que ser no preço que eu te falei, Mr. Fisk não abre mão. Ele falou, o Nabil, deixa de ser mentiroso, Nabil, esse telefone é interno, só fala internamente, não fala para fora, não, você não falou com o Mr. Fisk. Zelão, você me pegou, vamos fechar então no seu preço. Então foi uma história bacana que eu tenho para contar do meu aprendizado, que a gente aprende. E aí eu fui para... E às vezes se contar a gente nem acredita, né? Exatamente. Aí eu fui para o voleibol, eu ainda já tinha saído do voleibol, mas eu tenho uma história interessante com o Bebeto também para contar para você, Bebeto Bernardinho. Nós estávamos fazendo uma excursão chamada Bye Bye Brasil, que era o Brasil indo para a Olimpíada de Seul masculino. Xandó, Maurinho, Montanaro. Né? Eu trabalhei com o Som, depois que o Som saiu eu permaneci. O Som era aquele coreano, tricampeão brasileiro pelo Minas. E aprendi muito com ele também, já falecido. E aí nós estávamos nessa excursão jogando com a Bulgária, vários jogos. Viemos subindo de Bento Gonçalves, nós estávamos em Campinas para fazer um jogo final lá, o último jogo antes de embarcar para a Europa. E ali seria feito o corte final da Olimpíada, cortar 2 jogadores. E claro... Que é a parte chata, a parte chata, que dói. E um deles era meu amigo. A gente decidiu cortar e ele era meu colega de colégio, o Helder, um levantador do Minas Tênis Clube, que era um levantador. Nós levamos os outros 2. E nesse momento a gente fez a reunião antes do jogo
e decidimos que anunciaríamos depois do jogo o corte. Mas a Lógico. decisão tinha sido feita antes. A comissão técnica, o Bernardinho, com todos nós. E aí, estamos lá no jogo, a Bulgária, por surpresa, fez 2-0 na gente. A Bulgária tinha um timaço. 2-0 na gente, e o Pelé era um dos jogadores e estava na lista de ser cortado. Ele e o Helder. E aí o Pelé, cheio de vontade de jogar, e a torcida, como nós começamos a perder, o Pelé era muito emotivo, ele fazia jogadas de efeito, atacava do fundo. Contagiava a torcida. Ele contagiava. Aí a torcida começou jogando a pedir, a favor. Pelé, Pelé, Pelé. Eu, jovem, inexperiente, cheguei para o Bebeto, falei, Bebeto, E agora? Prepara o Negão? Ele falou, Bom, Negão, a gente Sim, usava no essa bom expressão sentido, com um carinho lógico. enorme, nessa época não tinha nada disso. Ele falou, Aí o Negão entra, come a bola, vira o jogo. Como é que nós cortamos ele depois do jogo? Põe o Negão, desculpa a palavra, de jeito nenhum. Tira ele, deixa ele quietinho lá, ele não vai entrar, não. E aí eu aprendi mais Até porque seria injusto com ele. Seria injusto com ele. E aí, e são coisas que eu acho da vida e do esporte que é o que não está nos livros. Esse aprendizado você tem que levar para a vida e para a gestão. Isso é muito Só importante. quem passa que vai aprender. Isso foi muito legal também na minha vida. E dali da Coque Tavares, eu acabei montei a minha empresa para tocar o futsal, a MKT Esportes, toquei a Liga Futsal durante 3 anos. Foi um fenômeno, eu acho. Aliás, eu digo que o futsal, para mim, é o esporte, depois do futebol, o mais importante é o voleibol, não tenho dúvida, tricampeão olímpico, masculino e feminino. É o segundo esporte brasileiro. É o segundo, mas o futsal tem um potencial, né? Ele é gerador de ídolos, quadra pequena, espetacular, muitos gols. Não tem nada, na minha opinião, que possa... E é formador do futebol. É isso aí. A maioria dos jogadores... Uma das obrigatoriedades hoje é você dali, ter a habilidade de lidar com pequenos espaços. Então, isso, para mim, foi muito bacana. Eu trabalhei com futsal. E o Nussmann me chamou de volta para fazer o Pan-Americano. Né? Antes eu passei por uma etapa de ser gerente de exportação da Dow Ponte, que era a empresa. Tá vendo? Olha meu ecletismo, eu sou eclético. Isso que eu ia falar. Fui gestor. Bem variado. Viajei o mundo todo também exportando tênis da Dow Ponte, que era um fenômeno. Vendia com a camisa da seleção brasileira, que a Dow Ponte era. Sim, quem não sabe, Dow Ponte fornecia os tênis específicos para uso no vôlei. E o uniforme. Que, na verdade, não era o métier deles, eles mandavam fazer fora, mas eles eram fornecedor de material esportivo da seleção brasileira de futsal. Isso era muito bacana. Ali eu conheci o seu Clóvis Tramontina, um outro fenômeno que ama o futsal, quer que ele se transforme em olímpico, sempre me fala isso. Eu fui na casa dele já. É um cara fantástico, simples e dono daquele império. E um exemplo de gestor, que eu espelhei, li o livro dele, espelhei nele. Simplicidade é a melhor parte. Anda de Corsa, para você ter uma ideia. Então, um cara também um outro fato muito interessante em Carlos Barbosa, no interior do Rio Grande do Sul. E aí eu vim para o Rio de Janeiro para trabalhar para o Pan-Americano, para os Jogos Pan-Americanos, vim como gerente geral de serviços aos Jogos. Já em 2007? Já em 2005 eu vim. Sim, o preparatório, isso, mas Pan-Americano em 2007. Trabalhei no Pan-Americano, no Para-Pan-Americano, virei diretor de operações, faltando 3 meses, então para mim foi uma guinada bacana na minha carreira. E quando acabou, o Nussmann falou, olha, 12 desses caras que trabalharam no PAN vão ficar comigo para o BID de 2016. E fiquei. Nós ficamos ali trabalhando para ganhar os Jogos 2016. Que o Nussmann, visionário, tinha feito os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Para-Pan-Americanos e Pan-Americanos no mesmo modelo olímpico, na qualidade. Sim, preparando, olímpica, né? mostrando ao mundo que nós éramos capazes. Sim. Isso facilitou muito a nossa votação ao final, quando a gente venceu lá em Copenhague, em 2009. Eu estava, a gente fez a operação final, eu era o diretor de operações, o Nussmann me colocou, e a gente fez um trabalho bacana e a gente pôde mostrar que o Brasil estava pronto. E nós ganhamos de Chicago, ganhamos de Tóquio, ganhamos de Madrid. Né? É muito engraçado isso, porque também tem história no meio de engraçada, eu vou te contar essa também. O Nussmann, eu cheguei para o Nussmann e falei, Nussmann, aquele que faz a previsão do tempo aqui no Rio, você sabe aquele que é o... Como é que ele chama? Coba Coral. Sim. Aí ele falou, o Coba Coral falou que quer ir lá para dar sorte para nós. Ele falou, azar não pode dar, então paga a passagem para ele. Aí levamos e fizemos um belo trabalho, a gente contratou os melhores profissionais, nós tínhamos uma equipe no COB, no Comitê Olímpico do Brasil, hoje, antigamente Comitê Olímpico Brasileiro,
uma equipe fantástica de profissionais que eu aprendi muito também, e com o Nussmann, claro, na liderança. Sim, sempre visionário, como você sempre falou. Sempre visionário, e ele acabamos vencendo, né, a votação lá, foi aquela festa, trouxemos os jogos para cá, mas assim que acabou, nós começamos a montar o comitê dos Jogos Olímpicos 2016, e eu senti que eu não ia ter muito espaço, era uma coisa mesmo, mas fiquei na minha, continuei trabalhando. Fui conversar com o Nussmann um dia e ele falou assim: Baca, você é minha bola de segurança. Ele usou essa expressão, que é uma expressão do voleibol. Aquele cara que, no momento de definição, que entra para decidir, joga a bola para ele. Então, eu vou contar com você, você vai ter uma boa posição, eu estou quieto. Aí o Ricardo Teixeira, que eu não o conhecia, eu conhecia o Marquinho Teixeira, que era, na verdade, não o Marcos, o secretário-geral, mas não o outro, era o Marquinhos, era o sobrinho, primo dele, que era preparador físico, tinha trabalhado comigo na Colgate, São Caetano, que eu também trabalhei no voleibol, em São Caetano, durante 3 anos, esqueci de dizer essa parte aí da minha vida. O Marquinhos foi meu preparador físico. Então, eu já conhecia, tinha ido na fazenda. Marcos Moura Teixeira. Marcos Moura Teixeira. Tinha ido na fazenda. Está no Sul, se eu não me engano. Acho que ele está em Floripa. Floripa, né? Meu irmão tinha jogado handebol comigo, era meu irmão, trouxe ele para ser meu preparador físico e acabei conhecendo a fazenda do Ricardo, mas não conhecia o Ricardo. O Ricardo foi e me chamou, fez uma consulta se eu toparia fazer um teste com ele, de ser vice-diretor de operações da Copa do Mundo. Eu entrei como vice. 3 meses depois, ele me galgaria a diretor se coubesse. E ele fez comigo um negócio muito bacana. Ele falou assim: toca, não quero interferência da CBF, eu não vou me meter nisso, você vai tocar a Copa do Mundo, monta a sua equipe, eu só quero ver os primeiros 10 currículos para ver se você não está fazendo, só botando amigo. Então, eu montei uma equipe de profissionais. Bem jeito do Ricardo. Muitos deles que tinham vindo do Pan-Americano, claro. Eu costumo dizer que o Nussmann fez conosco um negócio tão bacana para o Pan-Americano, porque ele trouxe para nós, tanto para o Pan-Americano quanto para o BID, ele trouxe várias consultorias internacionais, Grécia, todos os países que já tinham feito jogos. Né? Para servir como benchmark do negócio. Como benchmark. E eles nos ensinaram muita coisa. Então, eu aprendi muito ali. Né? Aprendemos com o acerto dos outros e com os erros dos outros. Eu fiz um mestrado gratuito, eu posso dizer isso, nós ali que trabalhamos com ele. E aí eu fui, ele me fez a proposta, eu falei: olha, tem que conversar só com o Nussmann porque eu estou lá. Ele falou: não, eu vou conversar pessoalmente com ele. Foi muito bacana essa história. Aí ele falou... Eram muito amigos. Mas eles tinham uma certa... Né? Faz parte do ambiente ele político. Ele falou: deixa comigo. Pegou o carro, foi lá no COB, o Nussmann o recebeu lá embaixo, me lembro disso, porque os seguranças me contaram, que eram meus amigos, e disse: olha, eu quero levar o Baca, assim, assim, assado. Ele aceitou, mas comigo ele ficou muito chateado. É uma coisa que hoje já não tem. Hoje continuo amigo do Nussmann, estou amicíssimo, almoço com ele algumas vezes, porque eu tenho respeito com ele fora de série, com o Ricardo também. Mas ele acabou me levando, eu fui, em 3 meses virei diretor, no final o Jerome Volk, o secretário-geral, me transformou em CEO, vieram outros gestores no lugar do Ricardo, o Marinho, o Marco Polo, eu continuei sendo, trabalhava com a Joana Avelange, a filha do Avelange, fizemos a Copa do Mundo, eu era o CEO da Copa do Mundo, foi um sucesso, eu costumo dizer que o sucesso meu, para mim, foi o dia que acabou a Copa do Mundo, o Brasil perdeu, infelizmente. E aí é um resultado que nós não controlamos, que é o resultado de campo. E eu fiquei muito, muito abalado, mas o Jerome me apertou a mão e disse: well done, Baca, bem feito, Baca. Nunca vi alguém que conheça tanto o seu próprio país, porque para entregar um negócio desse, você precisa conhecer as entranhas. São 12 governadores, 12 prefeitos, 11, na verdade, que Brasília não tem, a FIFA, o governo federal, o Ministério do Esporte, os vários ministérios envolvidos. Inclusive, eu me espelhei num colega de trabalho que tinha feito um curso de negociação em Harvard. 4 dias lá, eu paguei $3 mil na época e fui fazer, porque eu sabia que ia ser difícil para mim. Sim. E me cerquei de 2 pessoas essenciais. 3, a Joana, que era a minha marketing, o Sancler, que era o meu homem de comunicação, e o Álvaro Jorge, que era o meu homem de... Sancler Milese, né? Sancler Milese. E o Álvaro Jorge, que era o homem da BMA, na época, de advocacia. Barbosa, Muniz e Aragão. Exatamente. Hoje ele tem o escritório dele. E os dois, eles eram os meus... Eu não fazia nada sem consultá-los, eu não assinava um ofício para o governo federal sem passar por todo mundo ou por os governadores. Então, foi um aprendizado enorme que eu
Eu fico gratificado, porque em 50 fizemos a Copa, voltamos a fazer em 14, e foi um sucesso com 98,9% de ocupação. A gente não deixou encher, porque a gente sempre deixava um gapzinho. De segurança. Segurança, que se faltasse o ingresso, que o cara sentou e reclamou que não está enxergando, você poderia trocar. Isso era, a FIFA faz isso até hoje, mas foi um sucesso absoluto. As pessoas queriam ver jogos da Copa do Mundo, e não só quem eram os adversários. Então, para mim, foi um aprendizado. Antes da Copa, quando o Ricardo me convidou, teve a Copa da África do Sul. Eu pedi ao Ricardo para me mandar para um lugar difícil. Ele pegou, me mandou, pediu a FIFA me mandou para Pretória, que era um estádio de rugby adaptado. Então, para mim, foi um aprendizado incrível com o alemão, que era o meu chefe. E você não podia sair à noite da cidade? Não podia. Para sair do hotel, tinha que chamar o segurança para pedir um carro, só podia pegar carro credenciado. Era impressionante e, para mim, foi muito bacana, porque foi um aprendizado do mundo do futebol. Eu estava vindo do mundo olímpico. Sim, né? É muito diferente. E me lembro bem que o Ricardo, quando o Brasil foi desclassificado, eu fui àquele jogo, eu já tinha feito a minha parte de você gosta de história, por isso que eu estou contando história. Lógico. Eu já tinha feito a minha parte em Pretória, tinha acabado a fase que tinham jogos lá, até as quartas, e quando nós fomos para as oitavas, nós perdemos para a Holanda, lá em Cidade do Cabo. Né? Não, Porto Elizabeth, se não me engano. E eu desci lá, fui ao jogo, e o Ricardo depois me chamou no quarto dele. Falou, Baca, porra, me fala um pouquinho como é o voleibol, depois da derrota. Aí eu expliquei para ele que os atletas carregam as bolas, tomam conta dos seus próprios uniformes. Ele falou, eu acho que a gente tutela demais os jogadores de futebol. Essa é uma opinião que vai incomodar as pessoas, mas eu, inclusive, falei isso um dia com o ex-presidente do Corinthians, o Andrés? O Andrés, ele estava lá na minha casa no Catar, porque eu fui deputy CEO na Copa do Catar em 22, e eu fiquei 2 anos lá, e ele foi um churrasco lá comigo, ele e o Reinaldo, foram na minha casa, a gente fez um churrasco, e eu falei isso para ele, ele falou, Baca, eu concordo plenamente com você, só que isso tinha que começar embaixo. Preparar na base. Preparar na base. Não Os caras no se topo. alienam, porque o que eu vejo, Ricardo, eu falei para ele, vocês resolvem tudo para os atletas. Na hora que empipina alguma coisa, quem vai resolver? Alguém vai ter que resolver. Então, nós aqui no voleibol não trabalhamos assim, nos outros esportes não é assim. Então, não sei, mas não mudou. Continua assim, esse é o formato, eu estou aqui para criticar, estou aqui para dizer como eu pensei naquela época e falei para ele. Era um quarto, o quarto dele era 3 vezes esse estúdio aqui, era uma coisa impressionante. E eu bati um papo com ele, voltei para o Brasil, achei uma coisa bacana da FIFA, que foi aprendizado meu, a gente fala de debriefing, a gente fez o debriefing da África do Sul na FIFA, e o Denis Jordan, que tinha sido CEO da Copa da África, ele falou, um ensinamento a você, básico, devolve os estádios para os seus donos como você pegou. Então, a FIFA me deixou ficar 6 meses depois com os meus gestores de cada estádio, para poder organizar a devolução. Então, quebrou um elevador, apagou uma lâmpada, nós devolvemos os estádios, tanto que nós não temos uma ação de forma nenhuma quanto à Copa de 14. Está tudo limpo, bacana, tudo pago, não há um problema em relação à Copa de 14. E o Ricardo sempre dizia para mim, não diz, e é verdade, nós não usamos dinheiro público, a gente não diga, porque a gente não constrói estádio. Quem constrói é o Estado, ou é o governo federal, ou é um financiador, um banco. Nós só damos os requisitos. Sublocamos e vamos lá e usamos o estádio. Isso é a praxe, mas nós não construímos estádio. Agora, claro, e aí as pessoas vinham criticar, poxa, durante a Copa, estão exigindo cadeiras à prova de fogo, isso é para ganhar dinheiro. Não, era o Código dos Bombeiros que dizia isso. Você tem que ter cadeira à prova de fogo, você tem que ter cadeira rebatível. O bombeiro exige isso, porque quando o cara levanta, a cadeira rebate e abre espaço para as pessoas fugirem. Para as pessoas poderem dar circulação. Mas diziam, não, é porque querem ganhar dinheiro. Tudo era desta forma. Tá? Então, eu sofri muito, fui muito atacado como CEO. Né? Acompanhei bastante isso. Sofri muito por especialmente por alguns jornalistas que não vale a pena falar o nome. E normalmente, Baca, é por aqueles que não entendem. E às vezes com menosprezo. Tem o poder usou palavras de coisas comigo, assim, eu tinha 40 quilos a mais, eu não tinha feito a bariátrica. Esse gordo fez uma caricatura minha parecendo um gordo, disse um ex-goleiro de handebol gerindo uma Copa, como é que pode? Esse tipo de crítica aquilo me machucou muito. Mas o Ricardo me dava suporte. Sim. Ele virava para mim e dizia sempre, confiava e dizia sempre,
couro, casco duro. Uma expressão dele, casco duro, não se deixe abater. É isso aí. Que às vezes eu, né, sentia, é um ser humano. Porque meus filhos estão na escola, meus filhos estudavam aqui. Aí chegava o coleguinha, você é filho do ladrão, né? Imagina, na escola, meu filho com certeza. no tapa com a pessoa. Então eu passei momentos difíceis, gente que fez, mandou, espionou nossos telefones, coisas desse nível que o Hilário, que era o meu homem de segurança, depois pegou. Nós tínhamos 6 linhas grampeadas, porque alguém queria saber notícias internas. A gente passou por momentos muito difíceis, mas eu demiti todos os que a gente pegou fazendo isso, mas não levei o caso à frente. Combinei com a Joana é muito parceira nisso. Padical morreu, vamos para frente. E dali eu acabei e fui para o Ministério do Esporte para ser o secretário de alto rendimento do ministro, que era um ministro que muito bacana. Ele era um baiano mineiro, ele é mineiro baiano. E ele falou, não, Baca, me ajuda aí, vem. Eu estava trabalhando com o Laser, que era o secretário executivo, Ricardo Laser. Fiquei 3 meses, mas Brasília para mim não dava. Minha família aqui, eu longe, lá, contramão. E pouco salário, risco de assinar muita coisa. Aí o meu advogado falou, Baca, você não tem um partido por trás. Você está assinando uma autorização de obra, né, que aí era dinheiro público. Ele falou, sai disso. Eu saí, voltei para o Rio, a CBV, Confederação Brasileira de Voleibol, foi ao mercado através de empresas de headhunter e me contratou como CEO. E para mim foi fantástico, porque era o esporte que eu tinha vindo. Né? E aí Ou seja, deu a volta e voltei. E para chegar lá, o mais bacana, no início. a gente fez... Naquele momento, o Banco do Brasil tinha parado de dar o dinheiro, porque estava alguns problemas de compliance. Sim. E aí foi um período de transição ali. Nós trouxemos a Ernest O mercado Young, mundial estava se adaptando. E aí até foi uma coisa que eu hoje comentei com o Ricardo, anteontem com o Renato Vilarinho, eu falei, até um nome, e no basquete eu fiz o mesmo, hoje é Basquete Brasil e hoje é Vôlei Brasil. Existe o Confederação, juridicamente é Confederação, mas o nome para o mercado, as placas de quadra, o nome ficou batido, né? Então a gente... E era muito grande do efeito do contexto de marketing para você trabalhar. A gente criou essa formato, a gente foi ao mercado até para uma empresa fazer uma pesquisa com o público do voleibol e criamos várias coisas fenomenais, criamos a Semana da Ética, foi muito bacana. E o mais bacana disso, fomos campeões olímpicos. Na minha gestão, eu posso dizer, o Toroca era o presidente, eu era o CEO, o Toroca era um senhor velhinho, meu amigo, já era amigo meu do voleibol, tinha sido treinador, um fenômeno. O Toroca me deu autoridade, eu viajava toda terça para Maceió para despachar com ele e tocava de segunda, quarta, quinta e sexta, eu tocava o voleibol. E ele, aqui nessa época, aqui já no era Rio no Centro. Rio Centro, já era. E aí a gente foi campeão olímpico de masculino, fomos campeões olímpicos no vôlei de praia masculino e no vôlei de praia feminino fomos bronze. Então, são 3 medalhas que eu posso dizer que eu ajudei a conquistar. Eu estava até do lado do Rogério Caboclo, na época, que era presidente da CBF já. Eu convidei o Rogério para estar assistindo o jogo comigo, com a esposa dele. Eu fiz o convite como CEO. O Rogério é meu amigo até hoje. Adoro ele, eu acho ele um gestor fenomenal. E que cometeu um erro, mas que pagou por esse erro, já devia, né? Mas ele é um gestor fenomenal, até hoje falo com ele. E aliás, outro dia eu almocei com ele e meu filho lá em São Paulo. Fiquei do lado da família dele naquela crise toda, mas naquele momento eu chorei. E eu me lembro bem que o Renan tinha me arrumado uma credencial, o Renan era o diretor de vôlei de quadra. Renan Dal Ponte? Renan Dalzotto. Dalzotto. Ele tinha me arrumado uma credencial para eu estar na quadra na hora da vitória. E eu falei, não. Eu só ia nos treinos do Bernardinho e do Zé Roberto quando o time perdia. Quando ganhava, eu nunca apareci. Eu aprendi isso com o Radamés. Radamés era um pouco assim e é até hoje. Eu aprendi isso. No momento de dificuldade, você vai lá para dar suporte. No momento de sucesso, você não precisa estar lá aparecendo. As pessoas vão reconhecer seu trabalho. Sim. Então, aquilo que a gente fala, Baca, não precisa ser arroz de festa, né? Precisa. Só aparecer na hora da vitória. Chorei muito de emoção. Comemorei com os jogadores e com a comissão técnica, com a minha família. Minha família sempre me apoiou muito. Nessa época da Copa do Mundo, então, minha família me apoiou. Até hoje me apoia. Eu fiquei agora 5 meses sem trabalhar. Minha família do meu lado. E eu fiquei muito... Sempre. Eu tenho um filho no Catar, um filho em São Paulo, uma filha que mora comigo, com minha mulher. São fantásticos. São pessoas, assim...
Família é o nosso esteio, né? E eu Não tenho que tem dar valor à jeito, minha né? esposa porque ela realmente soube criar essas crianças. Hoje, 38, 34 e 24 anos. Ainda são crianças. São crianças. No meu ver, são. Cuido delas como Eles não crianças. gostam muito, mas ainda são. Para não Então, dizer os nossos bebês, né? aí foi minha carreira. Aí voltando aí, eu fui para a CBB, para o basquete, fui diretor de operações. Depois, como voluntário, quem me pagava o salário era o Gui, com o dinheiro dele, o Gui, o presidente da CBB, Sim, porque lá não tinha dinheiro. da empresa de ônibus. Devia empresa de transporte. De transporte. Logística. Ele botou dinheiro dele, pessoal, para limpar o nome da CBB. Ele é um gênio, é um ex-jogador, um gênio. Agora saiu da presidência, mas continua apoiando. E ele me convidou, pagava do bolso dele um dinheiro para mim. Depois, quando ele conseguiu um dinheiro maior, ele me chamou para ser CEO. Fui CEO de lá, trabalhei com o Fontinelli, com o Marcelo, que eram os diretores. Fontinelli, para quem não sabe, era o secretário-geral. Secretário-geral, o Marcelo era o executivo, foi muito bacana. E fiquei muito contente de estar ali no basquete, né? Eu estava sempre no esporte olímpico. Quando acabou, eu trabalhei para o Rogério já fazendo a Copa América aqui, né? Trabalhei com o Rogério e com o Grupo Águia na questão de hospitalidade. O Rogério me chamou para tocar aquela Copa América da época da pandemia, que sem público. Sim, que foi bem complicado. Foi um período bem complicado, né? Foi, mas para mim foi legal. Eu continuei trabalhando no que eu gosto e fazendo o que eu gosto, o que eu sei fazer. E aí, quando estava acabando essa Copa América, que era a Copa América da pandemia, eu recebi um convite para fazer um call com o CEO da Copa do Mundo no Catar, o Nasser, e com o CEO da FIFA, que era uma pessoa que não está lá mais. E aí nós discutimos, me fizeram uma proposta, eu rumei para o Resolveu Catar. arriscar. Sensacional, um país maravilhoso, uma cultura maravilhosa. Eu, como bisneto de libanês, acabei sendo muito bem recebido, porque eu tinha origens árabes, não falo nada de árabe, mas eu me acostumava, já estava acostumado com a comida, estava no sangue, me trataram muito bem, um país seguro, você pode deixei a chave do carro, nunca tirei a chave do meu carro, nunca fechei a porta da minha casa, ela ficou aberta, não era aberta destrancada, não, aberta a porta, porque os gatos entravam para comer e saíam. Ali na praia onde eu morava. Então, minha mulher foi comigo, ficou um tempo lá, depois ela teve um problema de saúde, acabou voltando, mas eu fiquei com meu filho. Foi uma experiência de 2 anos que eu... É uma cultura completamente diferente, né? Foi fantástico. Tem que respeitar os caras. O que eles fizeram, a Copa do Mundo que eles fizeram, o país que eles transformaram, o Catar hoje. Tá? Eles cuidam do detalhe. Uma estação de metrô é uma estação de metrô que é um cuidado especial. Então, eu aprendi muito também de cultura, de morar num outro país que eu nunca tinha passado. E aí, acabando a Copa do Mundo, imediatamente a Conmebol me chamou para ser o gestor da Copa América, o CEO da Copa América nos Estados Unidos, que também foi uma experiência muito bacana. Foi a centenária, né? Copa Não, centenária não. Foi agora, de 24. Foi essa agora, a última? Eu fui para lá, vivi um ano em Miami, acabei no finalzinho, me juntei ao BID de 2027, né, que eu era voluntário, e a gente trouxe a Copa do Mundo de 27 para o Brasil. Copa do Mundo feminina, tá? Feminina, trouxemos de 27. Pela primeira vez na história que vai ser disputado fora da Europa. Fora da Europa. A gente vai ser justamente no Brasil. Exato. E a gente fez um belo trabalho, as meninas, a Jaqueline, a Valesca, a Manu, que era o Luiz Meira, que era da área financeira, que era da CBF, trabalhou comigo também. Eu chamei vários voluntários, como o Hilário, para nos ajudar. E a gente conseguiu trazer essa Copa aqui para o Brasil, que para mim e para o presidente Edinaldo... Foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória. Edinaldo ficou contente, ele visitou comigo vários países na véspera, antes de Bangkok, antes de a gente ganhar. Nós falamos com os países africanos, falamos com os asiáticos. E os caras se apaixonaram pelo nosso projeto, pelo nosso... Nós precisávamos trazer a Copa feminina. Os outros não precisavam, nossos concorrentes, a Alemanha... E o nosso povo é diferente, né? É diferenciado, né? Não tem como não se apaixonar, né? Apaixonaram, trouxemos, conversamos muito com eles. O Bebetinho, que é o filho do Bebeto, foi com a gente para fazer a tradução para o presidente Edinaldo e também nos ajudou bastante. É uma figura... E ganhamos, trouxemos, vibrei, chorei emocionado, mas chorei porque para mim era aquela última, né? Mas, infelizmente, quando acabou, eu fiquei desempregado, e agora no final de maio, no meio de maio, quando nós ganhamos, 17 de maio, a partir daí eu fiquei sem trabalho. Mas a vida nos prega peças. Prega peças. Né? Eu fiquei e aquilo chateado. Que você falou lá, eu estou me lembrando uma coisa que você falou lá no início, né? Até falando do NUSMA e tudo...
o esporte ele de alto rendimento, eles nos impõe uma coisa chamada resiliência. Exato. Então, assim, vou complementar agora com um discurso que eu uso muito, Claro. né? Que É um nada prazer. acontece que não seja na hora que tem que acontecer. Exato. Por mais que a gente queira uma coisa imediatista, ela só vai acontecer no momento que precisa acontecer para você. E eu aí, acredito por isso, muito em Deus também. Por isso que a gente precisa, além de resignação, muita resiliência. É. Para poder saber esperar o tempo certo que as coisas se realizem. E aí veio a surpresa, né? Eu passei momentos difíceis, olhando para a parede, né? Mas Deus está lá olhando por ti, E Ele preparando para passar por esse momento. Aprendi muito no Catar também essa questão da oração, a voltar a orar, que era uma coisa da minha infância. É isso aí, é muito importante. E aí Deus me preparou uma peça bacana, o Renato Vilarinho, que é o dono da Zinzane, e a sua esposa Cláudia, que na verdade é um só, os dois são um só. É isso aí. São anos e, para quem não sabe, apaixonados por esporte. Ele me chamou, não para tocar o esporte, ele falou, o Brunoro já está aqui, eu gosto de ter os campeões comigo. Então, seja em que área for, você vem ficar comigo. Eu te convido para ser o diretor institucional da Zinzane Co., que é hoje uma grife com 5 marcas, 144 lojas, 3 milhões e meio de clientes, 640 milhões de faturamento anual. E ele me trouxe... Em crescimento, não para. E ele me trouxe para ser o diretor institucional e ajudá-lo na área corporativa. Ele falou, dá palpite no que você quiser. Mas, principalmente, eu estou trabalhando na otimização de custos e melhoria de processos, políticas, procedimentos, que é uma coisa que eu também sei bastante como gestor e aprendi muito. E o esporte também ensinou muito essa parte, né? E o Brunoro senta do meu lado, é um fantástico, figuraça. Um querido, trabalhamos juntos já lá atrás, fomos colegas de próximos do voleibol, e aí o Brunoro hoje toca o Zinza, que é o clube de futebol lá, a gente agora deu uma parada, porque entra em férias, né? Não tem o Campeonato Carioca, mas também patrocinamos vários jogadores de voleibol, fazemos eventos na praia, voleibol de praia, tá? Então, assim, eu ajudo ele no que eu posso. Mas são quantos atletas hoje? São 12 hoje. 12 atletas? Não, são mais, são 16. 16 atletas que nós temos, que nós patrocinamos. Nós patrocinamos o Fluminense, a manga do Fluminense, já até 2025. Esse é um contrato um pouco de paixão do Renato, que é Fluminense. Né? E aí não tem como fugir. Não tem como fugir. O Mário é amigo dele, o Mário Bittencourt. E aí a gente também patrocina o Fluminense. E ele tem essa verve do esporte e prega um pouco isso para nós. Ele sempre fala, ele é um ídolo. O ídolo dele máximo na vida é o Bernardinho. Então, ele fala do Bernardinho, que ele aprendeu demais, ele foi assistente técnico do Bernardinho, foi jogador de vôlei, e ele decidiu ser um empreendedor. Há 22 anos atrás, montou a feira, né, a Feira Hip lá, ele montou a primeira lojinha dele com a mulher, e hoje tem esse império. E começamos assim, né? Tem esse império. Com bastante luta, bastante sacrifício. E vou te falar, Nelson, começamos sim, e assim, eu comecei assim lá também. Eu passei a primeira semana, quando chegou na sexta-feira, eu estava exausto, porque... aprender de varejo é um outro mundo. Eu não estava acostumado. Eu tinha sido representante comercial, eu tinha vendido no interior de Minas, Tiner e Água Rasa, não contei isso para você, mas eu tinha sido isso também. Eu tinha trabalhado na loja do meu cunhado de tintas, tinha sido vendedor de balcão, tinha trabalhado com meu pai na farmácia dele, tinha sido caixa da farmácia. Então, eu tenho uma formação, eu fiz de tudo. Fiz de tudo. E aí, hoje, para aprender isso tudo lá com o Renato, mas eu fui tão bem recebido por ele, pela equipe dele, pela família dele, as filhas dele, os diretores dele. Você sentiu em casa? Me botou na mesa e falou, eu quero que você entre em todas as reuniões. A gestão dele é desse tipo, ele não tem esse negócio de coisas escondidas. É gestão participativa. Vem para cá, nós vamos distribuir lá na frente dividendos, mas eu quero você comigo. E eu aceitei esse desafio. Eu ainda tenho... É ali perto do Vogue ainda? Ou... É perto, não. Hoje ele está na Abelardo Bueno. Ah, tá para cá. Ali onde era a CBF antiga, onde tá. você já trabalhou, exatamente em frente, naquele Rio Office Park. Mas não vai ser ali mais. Nós conseguimos alugar o Rio Centro por um valor bem melhor. Nós mudamos em 6 de janeiro. Vai para onde era a CBV? Vai para... Não, nós vamos ficar naquela esquina ali. Tá. Onde era um restaurante ali, nós vamos montar ali uma loja. E quando muda para lá, spoiler, então? Hein? 6 de janeiro. 6 de janeiro. Para lá. E a gente está nesse vai ter um outlet lá também? Vai ter. Vai
Porque na outra sede tinha no térreo, tinha um outlet. Vai ter. E é a ideia nossa e talvez ela fique pronta até antes do Natal. Essa é a nossa ideia. Ah, bacana, bacana. Gente, então, ó, fiquem atentos, de repente, ó. Rio Centro. Antes do Natal, no Rio Centro, você vai poder comprar suas roupinhas para dar de presente, usar nas festas, lá na Zinzânia. E o Rio Centro tem uma história bacana comigo também, mais história, né? Em 2010, 2011, com o Ricardo, a gente negociou com o prefeito. Nós precisávamos trazer o escritório da FIFA para Rio, para São Paulo. E o prefeito falou, eu arrumo aqui no Rio, vem para cá. Lógico. E a gente foi bater um papo aqui, ele pegou, eu e ele fomos na GL e fechamos com a GL. O prefeito estendeu a concessão deles no Rio Centro, deu a possibilidade de eles construírem o hotel e os escritórios, e com isso nós ganhamos de graça 3 anos de aluguel do nosso escritório. Depois deixamos o mobiliário, quem entra lá hoje é plug and play. Que está tudo pronto. Já está tudo pronto. Então, foi um ganha-ganha, um jogo de ganha-ganha. Utilizamos o pavilhão 5 para ser o nosso IBC, que é tão famoso na Copa do Mundo, que também depois não foi nos Jogos Olímpicos. Mas eu, nesse paralelo todo, para finalizar a minha carreira, em 2017, eu estava na CBB, e eu participava... Eu representava o Gui nas reuniões do Comitê Olímpico como presidente. Eu não era o presidente, mas ele me dava uma carta e eu representava nas assembleias. E numa das assembleias nós fomos discutir o débito de 2016, do Rio 2016, 105 milhões de dólares. E nós... Pouca coisa, né? Me chamaram, me elegeram presidente numa assembleia específica e me deram essa missão. Eu montei uma equipe de 5 pessoas, 3 escritórios de advocacia, fui ao COI, negociei com o Mundo Olímpico, conseguimos negociar 25% dessa dívida, pagamos tudo em dezembro deste ano, a maior vitória da minha vida, dezembro de 23, ano passado. Nós fizemos a Assembleia encerrando o Rio 2016, a Assembleia do COB. Ou seja, o passivo completamente zerado. Acabou qualquer passivo, seja ele... Nós tínhamos 342 ações trabalhistas, 362 ações cíveis, tínhamos 33... o Miranda, um coronel do Exército, trabalhou comigo, tínhamos 33 instalações deterioradas, o caminhão quebrou o piso, a lâmpada que quebrou, consertamos tudo. Hoje nós não temos, ninguém pode falar nada e foi lançado, está na internet, está no site do COI, o relatório final dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, assim, para mim, de todas as vitórias que eu tive, essa foi a mais bacana, porque não é fácil quem consegue pegar uma missão assim. Eu recebi 105 oficiais de justiça na minha casa com ações trabalhistas, minha mulher, mas eles diziam, na pessoa de... Né? Sim. Não era eu era o presidente do comitê. Sim, era o que estava ali. Essa missão eu entreguei e... Fechou-se um ciclo, né? Fechei um ciclo para mim e para o NUSMA. Eu acho que ajudei o NUSMA também, porque ali não foi culpa também só dele. O modelo COI e modelo FIFA é diferente. O COI não te dá o dinheiro inteiro para fazer a Copa, a operação. O COI te dá uma parte, você tem que vender outra. A FIFA não, ela te dá o dinheiro inteiro e fica com todas as receitas. Então, você não vai ter um problema de operação, porque ela paga tudo. Qualquer despesa ela paga. Salário, gasolina do avião, aluguel do avião, segurança privada, qualquer coisa ela paga. Então, eu consegui fechar e, para mim, essa foi uma das maiores vitórias que eu tive. Hoje, ainda tenho uma possibilidade, o Renato sabe disso, ele fala, eu não posso competir com os petrodólares, eu sei que talvez te levem para a Copa da Arábia Saudita, mas talvez eu tenha uma proposta aí de consultoria para a Copa Asiática. Até porque a gente tem um amigo nosso lá, que é o Manuel Flores. Manuel, meu amigo, estive com ele lá agora, eu fui dar uma palestra. Ele já casou? Faz uma fofoca para mim. Não sei. Não? Poxa. Mas eu estive com ele lá, mas eu estive na federação, porque eu fui fazer uma palestra para eles sobre tratamento dos fãs. E depois fui agora também... Porque ele foi para lá, para a Liga, Isso. E depois agora foi para o Comitê da Copa, né? E ele trabalhou comigo, ele estava lá e eu acabei encontrando com ele também nessa vez, agora que eu fui a Bangkok. Nós passamos por lá antes para ganhar o voto do Catar e da Arábia Saudita, e ganhamos. O presidente da federação falou para o Edinaldo depois, lá em Bangkok. Seu homem aí foi lá e me conquistou. Foi, foi então, importante. foi muito bacana.
E aí eu estou nessa vibração aí toda com o Renato, com a Zinzanni, que é uma empresa fantástica, tem projetos no esporte fantástico, ele tem mais ideias, tem projeto de um podcast, ele tem projeto de comprar um canal fechado e fazer algumas coisas, ele tem projetos incríveis de que ainda vão fazer a Zinzanni crescer ainda mais, e eu estou dividindo isso com ele. Então, hoje eu não sei se amanhã, mas hoje eu estou com ele eu tenho que agradecer a ele até um pouco do meu levantar moral. Ele me reconquistou a minha autoestima que eu estava prestes a perder. Eu me emociono em falar, mas é exatamente isso que aconteceu comigo. Né? Eu dou valor. Dou valor à minha família. A humildade maior nossa é reconhecer isso. Reconheço e reconheço também a ingratidão de algumas pessoas. Que faz parte do nosso processo que o Ricardo falava, né? De casco duro. Eu não vou nunca citar nomes, não é o meu feitio, mas isso me afetou muito. A ingratidão por pessoas que vieram comigo desde muito trabalhando, que me viraram as costas em algum momento, isso me deixou extremamente abalado. E o Renato me reconquistou. Reconquistou, né? Muito devolveu bacana. Os valores. Me devolveu os valores. Hoje eu estou trabalhando num ambiente maravilhoso. Não existe ambiente igual a este. Posso dizer, nós temos hoje 1.400 funcionários, na nossa sede 90, mas espalhados no Brasil, 1.310. Então, é muito bacana. Eu tenho só que agradecer. Essa é um pouco da minha carreira, um pouco das minhas histórias. Curta carreira. Ainda um jovem aprendiz. Comecei em 71 jogando handebol. Só não falou da sua passagem no basquete. Falou muito rápido. O basquete foi bacana também. Ele ainda teve basquete. Não foi só handebol e vôlei, não, gente. E o basquete foi fenomenal. Futsal também, né? Mas o basquete foi fenomenal por quê? Porque o basquete tinha uma dívida impagável quando saiu o Carlinhos. E não estou culpando ninguém. Eu acho que não é fazer juízo de valor. Juízo de valor não é meu feitio. Mas eu fui chamado pelo Gui e pelo Fontinelli e pelo Marcelo para ombro a ombro, levantar aquilo ali. Então, a gente chegou num lugar que tinha baratas, que tinha dívidas de condomínio de 3 anos, impagável, 500 já aquela mil de condomínio. sede lá no centro da cidade. Lá no centro, a gente trabalhou lá. Eu consegui depois trazer para cá, negociei aquele aluguel lá. Então, não está mais lá onde eu fui? Não, não, consegui levar para o Rio Centro, está no Rio Centro. Está no Rio Centro. Aí levamos para o Rio Centro. O Gui pagou sabe as despesas iniciais, gastou mais de 300 mil com dinheiro próprio para poder voltar a funcionar. Salário atrasado, débitos trabalhistas, ele foi pagando tudo. Depois conseguimos repor até o nosso direito de receber dinheiro público, que a gente não tinha. Tinha que tirar as certidões, tinha que estar em dia. Para mim foi outra missão incrível. Ombro a ombro, eu tenho ali o Fontinelli, o Gui e o Marcelo ao meu lado, e a equipe deles. Nós tínhamos pouquíssimas pessoas, nós éramos 9 ou 10, na CBV nós éramos 140, imagina, é uma indústria. É um disparate muito grande. Mas ela tem também Saquarema com 40 pessoas, isso aí. É um centro de treinamento. Então, assim, o basquete para mim foi algo admirável. Eu tinha sido professor com a Norminha, como eu te falei, eu fui professor na FMU, lá, e dei aula de vôlei e de basquete, na ausência do Mortari, do basquete, na ausência do Paulo Russo no voleibol, eu acabei substituindo os dois. Fui professor lá, para mim foi muito bacana. Tenho um mestrado incompleto em psicologia do esporte, porque eu queria compreender o porquê do estresse. Quer dizer, se você treina igual, se você tem horas de treino igual, tem o físico igual, come igual, trata igual, onde é que está a diferença para o vencedor? Está aqui na cabeça. Na cabeça. E o Bernardinho e o Zé Roberto são mestres. Entendem muito bem disso. Né? Então, acho que nós tivemos... Eu trabalhei com o Zé Roberto muito mais do que com o Bernardinho, na Colgate São Caetano, então tenho um carinho muito grande por ele também. Foi um aprendizado incrível com os dois. Eu costumo dizer que o Brasil tem os melhores técnicos do mundo em qualquer modalidade. Sim. Os dois. São tricampeões olímpicos os dois, seja em que modalidade. E já sugeri ao Rogério lá atrás, ele fez uma proposta ao Zé Roberto, para levar o Zé Roberto para tocar o futebol feminino. Mas o Zé tinha um compromisso para o Japão,
até o Japão, pelo menos. Isso, Hoje ele isso estendeu, eu acompanhei. E acabou não dando certo. Mas eu levei o Zé Roberto para conversar com o Rogério, porque essa era uma ideia minha de Até gestão. porque o Zé Roberto também já foi de futebol. Foi do Pra futebol, quem não já trabalhou sabe, na Hicks Mills lá com o Corinthians. isso aí, ele também já foi do futebol, ele não Nós foi temos só história, do vôlei. Temos história. É. E o basquete foi isso, é outro orgulho, porque eu ajudei, e o Gui sempre faz questão de, quando eu publico alguma coisa elogiando o basquete, quando o basquete ganha na categoria de base, que não ganhava há anos, eu ponho assim, a base do basquete se reconstruindo. Ele fala assim, e você tem parte nisso, e você tem parte nisso. Ele sempre agradece também a gratidão que eu tenho pelo Gui, por ter me levado para ali, em momentos até de voluntariado, porque eu não era dinheiro a minha questão, mas depois ele me pagou e não me deve nada, absolutamente nada, foi corretíssimo comigo. Então, assim, aprendizado incrível, convivi com Hortência, com o Oscar, convivi com jogadores, né, com a Paula, que foi vice-presidente. A Paula era ombro a ombro comigo, a Paula é fenomenal. A Hortência também, mas a Paula comigo, eu acho que eu tenho uma identificação maior com Magic ela. Paula. Magic Paula. Então, assim, também foi uma visão. Conviver com o Renan Dalzotto, também um cara que eu fiz questão de, quando saiu o Bernardinho, eu e o Toroca insistimos para ser o Renan não queria passar por cima do Bernardinho, teve que ter a anuência do Bernardinho primeiro, e a gente conseguiu. Então, assim, esse é os momentos aí que eu passei. Então, passei nos esportes olímpicos, futsal não é olímpico, mas eu acho que tem que ser um dia. E fui ao Pan-Americano de Lima em 2019, como gestor executivo do IPC. O Andrew Parsons, que é o presidente, que é um brasileiro, me convidou para ser o gestor executivo do projeto em Lima, que foi fantástico, com um legado incrível de instalações esportivas e de resultados. O Peru hoje já crescendo como potência. O Brasil é já uma potência paralímpica, foi como Israel, agora com o novo presidente. Então, acho que eu passei por um caminho bacana. Tem um negócio bacana que eu gosto de contar. A gente chamou o Misael, quando era presidente do CPB, para ele opinar nos estádios. E a gente queria saber a opinião... Acessibilidade. Tão importante nos dias de hoje. E hoje você tem a cadeira do obeso, você tem um lugar específico para as pessoas que têm dificuldade e do cara que está acompanhando. É isso aí. Então, isso tudo foram assim, aprendizados que eu trouxe, que não precisava ter trazido, não precisava buscar, eu fui buscar. Tá? E foi muito bacana. Por respeito ao ser humano, ao próximo, gente, né? Identificando as diferenças e igualizando. Vai ficar mais caro? Vai, mas... Faz parte do processo de você evoluir como sociedade, né? Como sociedade. Então, acho que hoje isso foi muito bacana. O Parapan foi um negócio que já ajudou bastante aqui no Rio. Eu me lembro que nós tínhamos 5 ônibus acessíveis naquela adaptados época, em 2007. ali para poder... Depois, a gente construiu escadas. No aeroporto, quando estragava o elevador, nós carregávamos no colo as cadeiras de roda, tivemos um aprendizado, nós tínhamos que aprender a tratar isso. Porque não é fácil. As concessões do Bob's, nas instalações, nós rebaixamos o balcão, porque a pessoa de cadeira de rodas não enxerga o vendedor e o atendente. Fizemos coisas da Arco da Velha, tá? Assim, coisas que eu me orgulho muito também, de levar isso para a minha carreira. Muito legal. E assim, Baca, a gente tem muito o esporte como espelho para uma sociedade. Aquilo que a gente leva, aplica, replica, implanta no esporte, ela serve como espelho para a sociedade. É verdade. Né? O esporte, ele tem a função de nivelar todos. Todos são iguais perante o esporte. Não vou parafrasear Deus, né? E não é só todos somos iguais perante a Deus, mas todos somos iguais perante o esporte. Verdade. Porque o sacrifício, a dedicação, a superação de cada um nos iguala. E o esporte é o único item que nós temos que permite a gente fazer isso. O trabalho é diferente, né? A questão laboral, né, é diferente, a questão de acessibilidade é diferente, a questão de educação é diferente. Mas o esporte, ele busca sempre ser igual às oportunidades para todos. E te traz uma coisa incrível também, a disciplina. Muito, muito. E hoje eu sou um ser extremamente disciplinado através do esporte, faço atividade física todos os dias da minha vida, acordo cedo todos os dias da minha vida, não deixo de lado a minha família, mas eu gosto de trabalhar de
8 às Mente 18. sã, incorpore sã. Estou sempre disposto. E eu só esqueci de falar de uma pessoa que eu gostaria de agradecer aqui em público no Isso é seu importante. podcast. Teve um cara que me ajudou muito também na Copa e que me ajudou depois, me colocando lá para trabalhar com ele na Copa de 19, América, que é o Wagner Abraão. Tá? Querido Wagner. Wagner do Grupo Águia. E o Thiago e o Jonatas, que são meus amigos, os filhos dele e a Ágata, são amigos, uma família incrível. Eu sempre digo para o Wagner, que família que você tem, eu mando no WhatsApp. Família incrível. Ele hoje tem um zoológico, a casa dele é um zoológico. Eu tenho 4 cachorros e um gato, também quase um zoológico, mas ele tem... Ele tem bastante coisa. E eu estou sempre com ele através do Ricardo, eu fui apresentado a ele. Ele também virou meio que um segundo pai. Ele e o Coelho, que é o Antônio Carlos Coelho, viraram pais meus que o Ricardo me apresentou no Rio de Janeiro. Então, alguns chamam de Toninho. Toninho. E eu agradeço muito a essas duas pessoas também, porque eles me ancoraram em vários momentos de dificuldade durante esse passar meu pelo Rio de Janeiro. São pessoas muito queridas, né? Realmente são pessoas assim, eu não posso falar, já conheço sei lá, vou chutar 30 anos cada um, pelo menos. Claro. Né? Então, são pessoas que, ao longo da história, ajudaram muito o nosso futebol, ajudaram muito o nosso esporte, ajudaram muitas pessoas, inclusive quem vos fala, né? Você tem uma carreira incrível também, ficou lá mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Na CBF. Muita gente não sabe. Eu já te conhecia de lá. Pois é, muita gente não sabe, mas apesar de uma época termos um diretor, mas quem operacionalizava e fazia tudo era eu, né? Mas então, as pessoas sabiam. A população, de maneira geral, que vê o que eu fiz, mas não sabe quem mas eu que estava mais próximo tinha essa compreensão. Então, a gente fácil. tem muito essa história do que nós fizemos para o futebol hoje, né? Lá com a CBF, com a nossa história. E a gente só tem, assim, uma coisa, Vaca, que o futuro reserve coisas boas para todos. Eu vou finalizar, e aí eu sei que você tem um tempo aí, mas esse pedido seu é fantástico, tá? Porque bate com algo que eu passei agora, as dificuldades, mas que eu vejo muitas pessoas passando ainda e passando por um lado que eu não passei. Eu não tenho dificuldade nenhuma financeira. Eu realmente ganhei bastante dinheiro no Catar, durante a Copa do Mundo também. Então, eu tenho uma tranquilidade, tranquilidade financeira que me sustenta. Mas eu vejo hoje pessoas passando dificuldades e que eu ajudo pessoalmente. O Renato Vilarinho faz isso também, pessoas do esporte, né? E a gente está pensando aí um projeto inovador, eu e o Sandro Cabete, que era o cara da área nós vamos pensar aí em tentar pensar... Existe uma atividade, uma empresa lá fora, que se chama We Work in Sport, que é do João Frigério, que é um FIFA Master, que você deve conhecer. Sim. E ele montou uma empresa de pessoas que trabalham no esporte e ele realoca essas pessoas. Nós estamos pensando em montar um We Work in Sport no Brasil, com um fundo muito mais social do que de ganhar dinheiro. Sim. Muito mais de recolocar as pessoas que saem do esporte e ficam ociosas. Eu tenho um caso específico aqui que eu posso citar, que meu... Não posso dizer que é amigo, eu nunca saí para tomar uma cerveja com ele, mas eu passei a admirá-lo lá na CBF. O Napoleão hoje passa dificuldades. Eu sei, eu acompanho. E a gente acompanha, meu amigo. A gente bate um papo sempre. Eu estou tentando que a Bianca, que tem um museu do esporte, mais o Quinho Sabiá, que é do vôlei, que a gente se junte. Mandei para a Manuela, que é a nova diretora de comunicação do COB, o currículo dele. Acho que essa função de tentar ajudar essas pessoas, fazer um mundo melhor, como você falou, eu acho que é muito bacana. Eu passei por um momento em Miami que eu hoje quero ter na minha vida, que é um voluntariado. Então, isso talvez ocupe o meu lado voluntariado, porque lá em Miami a gente tinha um grupo de brasileiros que todo domingo... Passei um ano fazendo isso. Nós visitávamos os nursing homes, as casas de idosos. Sim. E nós tocávamos, 2 caras brasileiros que tocam, e cantávamos músicas em espanhol para os velhinhos dos asilos. Eram 9 asilos que a gente revezava. Não podíamos levar nada, porque a legislação é muito dura nos Estados Unidos, só meias no Natal, né? Meias para cobrir os pezinhos com o frio deles. Agora, essa semana foi o Natal deles lá com o meu grupo. E eu sinto uma falta enorme desse grupo que chama Caravan of Love, Caravana do Amor, que rezava antes de entrar,
rezava antes de sair, agradecendo a oportunidade que Deus estava nos dando ali, de poder ajudar essas pessoas. Isso eu queria ter na minha vida. É isso. E vai conseguir. Porque tudo tem um propósito. E quando existe um propósito na nossa vida, tudo se encaminha. E como eu falei antes, né? Não na hora que a gente quer, mas na hora que precisa acontecer. Exatamente. Voltando até um pouquinho, falando do Napoleão, né? Para quem não sabe, é um dos maiores historiadores de futebol que a gente tem no futebol brasileiro. Tá? Responsável pelos principais livros de história Fluminense, Seleção Brasileira, Seleção Feminina, competições nacionais, competições internacionais, enfim, é uma infinidade, tá? Que vale a pena pesquisar, vale a pena estar lá ajudando, entendeu? Porque são essas pessoas que a gente precisa estar ajudando, porque elas contribuem para a melhoria do nosso esporte. Porque sem história, nós não somos nada. Sabe o que ele me deu de presente? Quando eu fui para a Copa? O relatório final da Copa de 1950 em xerox, em papel xerox, que eu tenho até hoje, eu digitalizei, né? E passei a distribuir para a FIFA, que ninguém tinha. Não tem. Um relatório da Copa de 50. Não tem. Que era um relatório diferente, não dizia da gestão, ele narrava os jogos. Narrava os jogos. Impressionante. Eu tenho esse relatório sabe, e o Napoleão é um cara que tem isso. Que tem isso. Não, e assim, não basta só ter o livro, né? Você tem que compilar as informações. Compilar tudo. Ele comprava acervo. É isso aí. Para quem não sabe, a parte da CBF de acervo histórico, esses relatórios, os anuários, né? Como se chamavam, a CBF tem praticamente todos eles em acervo. Muito legal. Né? Então, você lá, 1900... Ele vai me corrigir, porque eu, obviamente, não sou da área, mas frequentei muito a sala dele, entendeu? É um amigo meu do coração. Ele era um apaixonado pelo que fazia. Muito, muito. E, assim, é muito meu amigo, né? E a gente olhava lá, caramba, olha esse livro, é muito velho. Tinha 1940, 30, sei lá, um relatório. Aí ele, bacana. Mas ninguém tem esse livro, só tem esse livro aqui, restaurado, recuperado. Tínhamos uma historiadora, não sei se seria o termo certo, historiadora, me perdoe, da UFRJ, que fazia a recuperação de acervo dos troféus, dos materiais que tinham. Né? A CBF recuperou todo o seu acervo, tanto histórico com ele, quanto físico, né? Recuperando as peças, a originalidade de todas elas. Infelizmente, hoje, né, aí não me compete julgar, claro, mas o museu hoje da CBF está inacessível ao público, né? Enfim, uma saudade da gente ter acesso às informações históricas que a CBF tem no seu acervo. Claro, mas ao futuro, a Deus pertence. A Deus pertence. Eu tentei no voleibol fazer o museu, o prefeito me cedeu até um espaço, mas acabou não dando certo. Mas porque, na verdade, as pessoas não entendem muito que o dinheiro não tem que ir só para a competição, não tem que ir só para a gestão, tem que ir para a história também. Lógico. A história faz parte. Então, nós recuperamos muitas coisas. Para você ter uma ideia, quando eu entrei lá, nós tínhamos 9 troféus da Liga Mundial. Somente 5 estavam conosco. Não ajuda, né? 4 não estavam. Na verdade, não era maldade, era falta de procedimento. Estava com os jogadores. E aí eu recuperei todos, eles me entregaram. Mas, assim, passou a ter um procedimento que o supervisor acabou a competição, ele tem que ir na CBV, entregar e pegar recibo e registrar. A CBB, a gente fez a mesma coisa, e pior, na época do Carlinhos, tinha um depósito sem pagamento, em débito, na Barra da Tijuca, onde o material estava jogado. O Fontinelli foi um grande artífice disso junto comigo. A gente foi lá, buscou tudo com o caminhão do Gui. Usamos um caminhão do presidente. Trouxemos tudo para a nossa sede. O Rogério, que é um funcionário que eles têm lá, está recuperando a maioria das peças, está conseguindo refazer a história da CBB também. Isso é fantástico. Sim. E isso eu me orgulho também. Em todas as entidades, no futsal, nós fizemos a revista dos 25 anos do futsal, quando a gente conseguiu fundar. Ele fundou a confederação. Eu contratei um jornalista,
que era do Luiz Carlos Esperandio, que era lá de São Paulo, e a equipe dele. Contratei um fotógrafo. O fotógrafo foi lá. As primeiras atas de Constituição, recuperamos tudo. Essa revista eu tenho até hoje, dos 25 anos. Vou te mandar depois por favor, para você ter. Tem a carteirinha do Falcão. Do Falcão não, do Ricardinho jogando futsal, do Ronaldinho jogando futsal. Nós fomos na Federação Carioca e recuperamos. Para recuperar tudo isso. Fizemos um trabalho de história fantástica. Isso também eu tenho como meu. E isso é bom, né? Porque um país, um esporte, uma nação sem história não é nada. Visto que o exemplo que a gente teve infeliz, né, na história da sociedade, né, que foi a questão da Segunda Grande Guerra, né, e o discurso nazista era se destruir todos os livros judeus, porque a única forma de você destruir uma sociedade é você destruindo sua história. Exatamente. E para você destruir a sua história, você destrói os seus livros. Isso é terrível, e nós temos Então, assim, isso tem que servir de exemplo. Para que você nunca mais cometa esse tipo de erro e preserve a história. Modalidades esportivas, história da sua família, né? História do seu bairro, do seu país, não importa. Através do registro histórico que ele vai direcionar o nosso futuro. E é a verdade, você tem toda a razão. No handball, eu fui vice-presidente da confederação durante 8 anos, do Manuel Luiz, e depois virei diretor de marketing dele e fui presidente do conselho de administração, mas todos cargos voluntários. Porque aquilo era eu pagar um pouquinho do que o handball tinha dado a mim. Tá? Minha mulher até brigava comigo no início. Ela falava, pô... Mas também foi entendeu. Foi um ato muito bacana. Mas o handball ainda está devendo um pouquinho nessa questão da história. É a história recente, ela é fácil de recuperar. Eu faço parte da história. Eu fui o militante de handball, fui a carteirinha número 12 da Federação Mineira de Handball. Você tem uma ideia? Meu pai foi presidente da Federação Mineira de Handball, porque não tinha ninguém para pôr. A gente pôs ele. Então, senta aqui. Ele era dono de farmácia. Então, assim, Pelo menos dava para usar o remédio para diminuir a dor, né, das lesões. Hoje, o acervo da federação está no Mineirinho, numa daquelas salas que o Mineirinho destinou para as federações. Nós deixamos lá o acervo morto, mas não está cuidado. Infelizmente, eu acho que isso deveria ser mais bem cuidado. Tudo a seu tempo, a sua hora... vai acontecer. É isso aí. E hoje, com essa facilidade da digitalização... Tudo. A informatização hoje vai facilitar muito os processos. Vai. Mas, Baca, queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de vir aqui, contar um pouquinho da sua história, da sua experiência, servir de exemplo para essa geração nova, de que com resiliência, com estudo, com dedicação e até com transformação, porque passou por várias áreas... né, a gente consegue vencer. Exato. Nada na vida vem fácil, sem sacrifício, sem dor, mas a gente não pode esquecer nunca que a satisfação sempre será maior. Isso não pode impedir da gente caminhar. Não. E aí tem um exemplo aqui pra gente, justamente de tudo que passou, de tudo que deixou de legado, né, e continua ainda agora numa outra atividade, né? E assim, até agradecendo a oportunidade do Vilarinho, o reconhecimento da capacidade dele, né? E tudo que ele pode contribuir e vai contribuir para o crescimento, a melhoria de um projeto tão bacana que a Zinzane tem. A Zinzane tem, sim. Ela tem um projeto que não é só comercial. Não é só comercial. Quem também tiver a oportunidade, acompanhe nas redes sociais, até do próprio Vilarinho, da esposa dele também. Ele fala muito do propósito, principalmente esportivo, que ele tem, né, de acreditar no potencial esportivo das pessoas como uma forma de transformação, tanto que ele apoia atletas, apoia clube, independente da paixão. Né, mas apoiou o Botafogo. Já apoiou o Botafogo, é esporte. O Bahia. Tricolor baiano. Então faz sentido. Mas o Botafogo, porque hoje em dia, óbvio, né? Eu, botafoguense, né?
Posso falar? Eu sou comemorar? cruzeirense, meu time não está bem. Podia ter ganho do Palmeiras, ajudava o Botafogo a já ter sido campeão brasileiro. Mas aquela falta não foi falta, hein? Entre não nós é? aqui. Mas deixa quieto, isso aí é para uma outra resenha. Isso aí nós não vamos resenha. discutir, não. Futebol não dá para discutir, não. Não dá para discutir. É cachaça. Exatamente. Eu tenho que te agradecer, Nelson, a oportunidade de estar aqui. É um prazer para mim. Eu nunca me neguei a falar e a contar as histórias. Eu procuro sempre trazer o positivo de tudo isso, o negativo a gente procura realmente ter coisas que não precisa a gente falar, mas as dificuldades, como você falou, foram enormes em todo momento da minha carreira e da carreira de vários. A gente tem que respeitar as pessoas que estão na gestão. Não só o atleta faz o esporte, os gestores fazem, o preparador físico faz, o técnico faz, o médico especialista faz, e esses profissionais têm que ser respeitados. Acho que essa é a palavra final que eu deixo aí. E aos jovens que estudem muito, que se capacitem, que estudem inglês, isso eu falo sempre no hoje final das minhas importante, palestras. né? O inglês hoje é universal, acho que isso faz uma diferença enorme. Eu, para ser contratado pelo COB para vir para o Pan-Americano, não foi o Nusma me convidou, mas eu fui entrevistado pelo Mário Silente, que na época era o secretário-geral. Ele me entrevistou em inglês. Quer dizer, e se eu não soubesse o inglês, eu não estaria nessa posição, e quem sabe eu não estaria aqui hoje. É isso aí. Então, é uma prerrogativa que eu estimulo sempre os jovens. Façam cursos de gestão, tem muitos cursos de gestão. Eu sou representante no Brasil do CIES FIFA há 12 anos, eu e o Pedro Trengraus, pela FGV, eu pela FIFA, pelo CIES. Então, é um curso bacana também. Tem vários por aí, não preciso fazer apologia só deste, mas façam e se capacitem para serem gestores. Obrigado, Bacá. Aperta aqui. Valeu, querido. Tamo junto. Tamo aí. Gente, queria agradecer imensamente essa oportunidade aí de vocês estarem podendo, junto comigo, compartilhar um pouquinho dessa história. Espero que tenha sido inspiradora para vocês. Que vocês peguem isso e transformem a vida de vocês. E sempre lembrando, esporte muda e salva vidas. Tá bom? Deixe seu like, seu comentário, críticas, reclamações, elogios, faça joinha. Tem hora que eu esqueço, é muita coisa para fazer, mas tudo bem. Até a próxima aí, Fica com Deus. Obrigado, gente. Obrigado aí a todos. Obrigado, Nelson. Obrigado à equipe aqui do estúdio. Fantástico. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado aí. Valeu, gente.